E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Dá mais uns minutinhos o pessoal entrar na live aí. A gente está batendo um papo hoje sobre o livro de Hebreus, capítulo 8, seguir o nosso estudo. Optamos essa semana por fazer o nosso culto live, devido a alguns casos de Covid. E a gente está nesse período agora, então optamos essa semana por não fazermos o nosso culto presencial. Até porque muitas pessoas também da nossa comunidade acabaram pegando, todas elas com sintomas bem leves, muito por causa da vacina, né? Então a nossa campanha de fazer a vacina, que também fez toda a diferença, né? A vacina está fazendo toda a diferença para os sintomas estão bem levinhos. Enquanto você entra aí, eu vou dar mais uns minutinhos, depois eu vou dar uma boa noite pro pessoal. Optamos por uma boa noite aí, deixa eu ver quem já entrou. A Merê, boa noite Merê, Kelly. Vamos dar mais uns minutinhos, o pessoal está entrando aí. Nós optamos nessa semana, eu estava falando aqui, por fazer o nosso culto live, justamente por causa da... Ah, o professor Rogério também. Sejam muito bem-vindos aí. A gente optou por causa do coronavírus, né? Essa cepa da Omicron aí acabou pegando alguns de nós, inclusive nós aqui em casa, com sintomas muito leves, bem próximo, ou menos que uma gripe até, mas a gente optou por nos resguardar, ficar um pouco mais resguardado aqui, até para não transmitir para ninguém. Dá mais uns minutinhos aqui, enquanto eu vou passando aqui para cima. Isso aí. Muito boa noite, galera. Quem está entrando agora, Alex, boa noite. Pessoal, muito bom estar com vocês aqui. Vamos orar? Eu queria orar com vocês antes de nós começarmos o nosso culto aqui. Pai querido, nós te damos graça, Senhor. Te damos toda a honra, glória e louvor. Adoramos o teu nome, Deus, pela oportunidade que temos, Pai, de estarmos aqui na internet e podemos estar em contato com os nossos irmãos, adorando o teu nome, engrandecendo o teu nome, sujeitando a nossa vida a ti. Senhor, nós te pedimos nessa noite que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos direcione, nos guie em nome de Jesus. Abençoa aqueles irmãos que estão em casa, Pai, também. Aqueles que estão precisando de uma cura, Senhor, uma cura física, agora um milagre. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar ouvindo nossa oração e atendendo o nosso pedido, Pai. Nós unimos a nossa fé em oração com os irmãos para te pedir, Senhor, faz um milagre na vida de cada um dos nossos irmãos. Em nome e para a glória de Jesus, Deus, fica conosco nessa noite. Amém e amém. Pessoal, deixa eu ver quem mais entrou aqui. Legal, pessoal. Eu queria dividir com vocês hoje, rapidamente, aqui no Instagram, porque o Instagram, ele derruba a nossa live em 1 hora. Então, nós vamos acabar antes disso. Eu quero dar continuidade ao nosso estudo de Hebreus. Alguém pode me sinalizar como é que está o áudio aí, novamente, porque a live caiu e voltou. Se estiver bem, eu acredito que está tudo bem. Quero continuar no estudo de Hebreus, a nossa comunidade aqui, o Projeto Caminho e Vida. A gente está estudando expositivamente o livro de Hebreus. E a gente está hoje no capítulo 8. Estudamos anteriormente na semana passada. Tá bom? Legal. Estudamos na semana passada o capítulo 7, a diferença e a semelhança do sacerdócio de Jesus. Ele vem de uma linhagem da tribo de Judá, de Melquisedeque. Ele não vem da linhagem sacerdotal de Levi, então é bem diferente do que a lei mandava. Isso tudo para mostrar, o autor está nos mostrando a superioridade da segunda aliança, da aliança feita no sangue de Cristo. A primeira aliança que Deus fez com o homem, não, hoje não vai ter ceia, nós vamos ter ceia na semana que vem presencial aqui. O pessoal perguntou ali. Aí a gente vai ter um convidado também, o pastor Rafael, já está confirmado, ele vai estar trazendo a palavra para nós no sábado que vem e vai ter a nossa Santa Ceia. Nós vamos transmitir online também, tá? Mas daí guarde para a semana que vem. O autor, ele entra nos capítulos 1, 2, 3, falando sobre a superioridade de Jesus, a forma que Deus falava no Antigo Testamento, a forma que Deus falava, que Deus fala através do Filho hoje, a superioridade da lei, a comparação e a linhagem sacerdotal de Jesus, que veio de Melquisedeque. Isso tudo é importante sabermos porque nós vivemos na segunda aliança. Nós vivemos na aliança do Novo Testamento.
O Novo Testamento é a nossa caminhada de fé, é a doutrina que nós vivemos. E é importante o livro de Hebreus porque ele é uma fechadura, ele é uma fechadura não, ele é um perfeito encaixe entre um livro e outro. Nós começamos a entender muitas coisas através das escrituras por causa do livro de Hebreus. Eu digo isso ao longo da história. O livro de Hebreus ele é extremamente importante para o nosso aprendizado. E no capítulo 8 agora ele vai falar sobre a aliança feita no sangue de Jesus e a importância da aliança do sangue de Jesus. Irmãos, aqui vai ser um divisor de água para nós. E eu acredito que eu vou conseguir trabalhar muito legal com vocês. Eu separei alguns tópicos e um deles é o que é necessário e o que é essencial na nossa vida. Nós vamos ver isso aqui nesse capítulo. Nós temos prioridades, aonde nós estamos colocando os nossos esforços, a nossa energia, aonde nós estamos gastando essa energia. Talvez depois desse culto você vai começar a entender que você está desperdiçando energia em alguns lugares que só tá se desgastando, na verdade. Você pode concentrar a sua energia em algumas áreas da sua vida e até mesmo no ensino do Evangelho, que é bem importante essa palavra de hoje. Eu queria ir na sua casa, você que vai ver hoje ou depois ou amanhã, não tem problema, abra comigo no livro Hebreus capítulo 8 e versículo 1. Nós vamos começar a ler aqui. Diz assim: o mais essencial que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, ao qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também esse tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, falando de Jesus, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas na lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está no céu, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar jurar por outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles, diz o Senhor. No versículo 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado é envelhecido e está pronto para desaparecer. Gente, isso é Bíblia. Coisa linda. O que nós aprendemos aqui? Existem diversas coisas. Nós sabemos, vamos primeiro para o contexto, porque passagem isolada sem contexto, nós acabamos nos perdendo no que realmente nós queremos aprender. Nós vivemos o Evangelho, a partir do Evangelho é a nossa visão referente à Bíblia. Então, aqui no capítulo 8, esse capítulo está dentro de um livro, e esse livro está dentro da Bíblia, que está dentro da visão do Evangelho. Então eu não posso fragmentar a Bíblia, tirar versículos isolados e pegar isso está dizendo isso. Não. Existe uma narrativa inteira. E o Evangelho é isso, ele nos dá esse senso de entendimento, não um senso de pegar versículos e criar leis e regras. Não é isso. O Evangelho ele é uma narrativa. E dentro dessa narrativa aqui nós entendemos que o livro de Hebreus foi escrito
por um cara que nós não conhecemos, uma pessoa que nós não conhecemos, para judeus que se converteram ao cristianismo, mas que estavam sofrendo uma terrível perseguição. Familiares estavam sendo mortos, eles estavam perdendo as suas propriedades, seus filhos estavam sendo mortos, tudo porque eles confessavam a Cristo como seu Salvador. E eles estavam sendo mortos por quem? Pelos próprios irmãos judeus. Porque eles, para os judeus, até hoje é blasfêmia nós falar que Jesus é o Salvador. Então, imagina naquela época que estava tudo aflorado ali, que Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, e muitos deles creram. E aqui a gente se depara com o autor tentando reanimar esses irmãos na fé, dizendo, gente, vocês são de Cristo, vocês não vivem mais à sombra. E esse capítulo 8, ele é muito claro em colocar para nós o que é essencial e tirar um pouco a nossa visão da necessidade, porque o essencial é diferente da necessidade. E quando eu entendo essas duas palavrinhas, eu crio a minha prioridade. E aí eu foco naquilo que realmente eu vou gastar energia, que é viver a partir da ótica do Evangelho. Então, o capítulo 8, ele vai falar o tempo inteiro, essa narrativa que ele está falando aqui, o tempo inteiro sobre o poder da nova aliança feita em Cristo Jesus. E ele também vai dizer que a antiga aliança, se ela fosse boa, aqui no versículo 7, ele vai dizer assim, ó, pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta. A primeira aliança, ela foi necessária, mas ela não é essencial hoje. Vocês estão entendendo? Eu quero que vocês façam esse quadrinho na sua cabeça. O que é necessidade e o que é necessário. Então, a partir desse momento, os irmãos estavam olhando para a perseguição, os irmãos estavam sendo perseguidos lá naquele contexto, ali no primeiro século da igreja, e a necessidade deles, física e até mesmo humana, de sobrevivência, era retornar para o judaísmo. Porque aí acabaria a perseguição, eles iriam conseguir viver pelo menos em paz com as suas famílias. E o escritor passa o tempo inteiro dizendo para eles, gente, se vocês voltarem para o judaísmo agora, vocês estão voltando à sombra. Por isso que ele disse aqui, ó, agora, porém, o ministério de Jesus recebeu e é superior ao deles, assim como também a aliança ao qual ele é mediador é superior, sendo baseado em promessas superiores. O autor começa a dizer agora, ele começa a descrever que toda a primeira aliança, ela está perdendo a sua força, ela está chegando no seu final, ela está chegando no final. Romanos 10, capítulo 4, vai dizer que o fim da lei é Cristo. Então, Cristo eram as promessas do Antigo Testamento, Cristo é o cumprimento da sombra, que era o Antigo Testamento, Cristo é a luz. E a partir dessa metanarrativa que nós entendemos que é o Evangelho, nós começamos a entender o que esses irmãos hebreus estavam passando naquele primeiro século. Eles estavam voltando, irmãos, mas por causa de uma necessidade de sobrevivência. Eles estavam sendo mortos. Só que a maioria deles, depois, se você terminar o livro de Hebreus, nesse estudo, e vai ficar gravado no canal do YouTube, se você terminar o estudo, você vai ver que essa carta, ela logrou êxito. Ela teve êxito porque a maioria desses irmãos, eles optaram em permanecer firme e perder muitas vezes a sua própria vida, o seu conforto, para não retornar à sombra, que era o judaísmo naquela época. Então a gente percebe o quanto o evangelho é significativo e nos fortalece. Até mesmo para você entender essas lutinhas diárias que nós passamos, essas coisinhas que vêm sobre as nossas vidas muitas vezes, problema financeiro, um problema de saúde, isso não é nada comparado a pessoas que estavam sendo perseguidas e mortas simplesmente porque elas declaravam, eu sou cristão. E mesmo assim, essas pessoas optaram porque Jesus, ele é irresistível. A graça de Jesus, quando ela nos pega realmente, quando elas tomam a nossa mente, o nosso coração, que nem aqui está dizendo, nós ficamos escravos de Cristo. É isso que depois Paulo vai falar aos Coríntios, vai falar aos Gálatas, aos Efésios, ele vai dizer, nós somos escravos de Cristo. Mas nós somos escravos agora para a liberdade, porque nós fomos libertos do estado pecaminoso que nós vivíamos. E isso é maravilhoso. E isso faz com que eu e você, nós começamos a olhar para dentro do livro de Hebreus, entender o que eles estavam passando e entender por que homens malucos como esses aqui optaram por ficar com Jesus e perder sua própria vida no primeiro século.
Irmãos, imaginem só, no primeiro século, uma comunidade que nem a nossa, hoje a Caminho e Vida, com 20, 30 pessoas, no máximo que a gente tem, uma igrejinha pequena, e aí, por confessarmos a Cristo, nós começaríamos a ser perseguidos. Quantos de nós ficaríamos? Por causa da palavra, pelo amor da palavra. Era exatamente o que estava acontecendo nessa comunidade. Por isso que eu digo hoje para as pessoas, retornar à antiga vida para o cristão verdadeiro não é uma opção. Não pode ser uma opção. É voltar para o vômito. A Bíblia diz que aquele que volta às velhas práticas é voltar para o seu próprio vômito. É como o porco que volta para o lodo. Porque nós estamos, como diz o escritor de Hebreus para eles no capítulo 4, se eu não me engano, 4 e 5, ele vai dizer que se nós voltarmos às sombras, nós crucificamos novamente Cristo. Nós estamos crucificando o nosso mestre. Isso é voltar às velhas práticas. Muitas pessoas não sabem lidar com a liberdade que Cristo nos trouxe. E acabam usando da liberdade para dar lugar à libertinagem, ao pecado, às práticas mundanas. E isso tudo não faz parte do Evangelho. Isso não faz parte do Evangelho. Não que nós somos separados e melhores do que as pessoas, de maneira nenhuma. Mas nós, no contexto que nós vivemos hoje, não no contexto de perseguição aqui de Hebreus, muitos de nós, e a gente vê isso, milhares de pessoas, retornando às velhas práticas, porque não conseguiram se manter firme. E não é por causa de perseguição, é por pura vontade pecaminosa. Deixaram a vontade da carne prevalecer contra a vontade do Espírito. Não entenderam realmente o que o Evangelho transforma em nós. Porque o Evangelho não vem trazer um passe de mágica para que Jesus venha no seu coração e arranque a vontade. Não, a vontade só vai sair de nós, a vontade pecaminosa, quando nós recebemos um corpo glorificado no dia da nossa salvação eterna. Aí sim nós vamos ser transformados num corpo celestial, que daí nós não vamos mais ter a vontade pecaminosa. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, irmãos, é luta mesmo, é batalha contra o pecado, é batalha para manter um casamento firme, é batalha para manter os filhos na fé, é batalha para manter a sua esposa, o seu marido firme na fé. Não há espaço, não existe espaço no Evangelho para pessoas individualistas. Pessoas que pensam em si própria, essas acabam não permanecendo no Evangelho. Aí procuram igrejas coaches, procuram mensagens motivacionais, terapêuticas. Por quê? Porque são egoístas. Porque o Evangelho fala do coletivo. O Evangelho mostra que os dons que eu tenho, os dons que você tem, é para dividir com a igreja. E a partir desses dons nós começamos a fortalecer uns aos outros. Essa é a proposta do Evangelho, é um carregar o fardo do outro, é um nombrar a vida do outro e dizer, meu irmão, eu não tenho esse dom que tu tem, mas eu tenho outro dom, eu tenho o dom de pacificador, eu tenho o dom do amor, vem cá, estamos juntos. Isso é ser igreja. Não é pegar um microfone, pregar, tocar um instrumento, não é isso, isso é liturgia de culto, nada de errado nisso, de maneira nenhuma. Eu sou um igrejeiro, vocês sabem muito bem disso. Mas é viver o Evangelho na sua integralidade. Não viver o Evangelho de aparências dentro de um lugar, dentro de um prédio. Isso que nós estamos falando há mais de um ano aqui na nossa comunidade. A igreja, ela é necessária. A igreja como prédio, como instituição culto, é necessário. Ela é importantíssima, mas ela não é essencial. O essencial é você viver o Evangelho na sua integralidade, fora da igreja. Quando você está com seus irmãos no trabalho, com seu esposo, observando os mandamentos do Senhor, não buscando o ato pecaminoso, evitando a aparência do mal, evitando a aparência do mundo. Isso é viver o Evangelho. Mas eu não estou falando que ir na igreja não é necessário, faz parte. Eu só estou querendo que vocês entendam uma coisa. O que é necessário, eu não vou gastar muita energia naquilo ali, eu vou gastar energia no essencial. Então eu fiz um quadrinho. O trabalho, por exemplo, tem homens e mulheres que só trabalham. Talvez não é o caso na nossa comunidade. Mas só pensam em trabalho, só pensam em riqueza e acabam deixando a sua família de lado, acabam deixando os relacionamentos de lado. O trabalho é necessário, é uma necessidade fisiológica. A gente tem que trabalhar para poder comer. A Bíblia diz que aquele que não trabalha, que também não coma. Então Deus, ele é justo. Só que a família, os relacionamentos de
entre pessoas, isso é o essencial. Então a ida da igreja é necessário, mas viver o evangelho é essencial. Porque eu posso viver uma vida de aparência na igreja e não viver o evangelho, que é o essencial. As instituições, elas são necessárias. O sistema, muitas vezes, é necessário. O que é um sistema? Sistema é o horário de iniciar o culto, é o horário da oferta, é o horário de acabar o culto da palavra. Isso é um sistema, não há problema nenhum nisso. Isso não é um sistema religioso maligno, isso é um sistema de organização. O que é uma teologia? A teologia é um sistema que nos ajuda a interpretar a Bíblia. Quando eu coloco a necessidade à frente daquilo que é essencial, eu estou trocando os papéis. Eu inverto os papéis, eu começo a pisar em cima de pessoas, eu não dou mais bola para o relacionamento entre pessoas, entre casal, entre irmãos, entre pessoas. E eu começo a colocar como prioridade na minha vida o trabalho. Eu começo a colocar na minha vida, o prioritário na minha vida, a ida na igreja para desencargo de consciência. Eu não vejo que isso é necessário, é importante, tem o seu papel fundamental, mas não é o essencial. O essencial é vivermos a verdade de Cristo, nos relacionar como família, nos relacionar dentro do casamento, nos relacionar e viver o evangelho na sua integralidade, tapar as arestas, tirar a aparência do mal. Não tem como. João disse que aquele que quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Não há como nós voltarmos às nossas velhas práticas, e aqui no contexto de Hebreus eles estavam voltando para as velhas práticas judaicas, e Deus estava recriminando eles, estava dizendo, não, vocês vivem o evangelho. Só que nos nossos dias a gente está vendo homens e mulheres que abandonaram não só a igreja, mas abandonaram os princípios do evangelho. E isso é terrível, isso é destruidor, isso destrói casamentos. Isso destrói relacionamentos. Isso destrói todo um contexto na sua vida de senso de comunidade. Porque você vai olhar para a sua vida e você vai enxergar só o seu umbigo. E você vai ser uma pessoa egoísta. Aí você vai buscar só os seus interesses, o seu bem-estar, a sua boa vontade, aquilo que é bom para você, aquilo que vai encher os meus celeiros, aquilo que vai fazer com que eu prospere. Isso não é evangelho. O evangelho é comunitário, é coletivo, não individual. Não há espaço dentro do evangelho verdadeiro de Cristo para pessoas individualistas. Não há espaço. Nós temos que olhar para as escrituras e entender que é um coletivo. O escritor de Hebreus aqui estava dizendo para eles, gente, nós estamos juntos. Eu estou junto com vocês, eu estou tentando explicar para vocês o que é uma aliança. Eu estou falando para vocês que as práticas judaicas do Antigo Testamento, elas são a sombra. As promessas do Antigo Testamento, elas são necessárias, mas elas não são essencial. Se vocês voltarem para a necessidade, que é o necessário, vocês abandonam o essencial. E aí vocês crucificam a Cristo de novo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, irmãos? A minha intenção como pastor da nossa pequena comunidade não é aprisionar vidas. A minha intenção como pastor da nossa pequena comunidade não é arrecadar recurso financeiro para mim ficar rico porque eu tenho o meu trabalho, eu não preciso disso. Gente, por favor, acordem. A mensagem que eu estou trazendo para vocês como comunidade é para que vocês vão morar no céu. É que leve vocês para o céu. Não uma mensagem motivacional, não é uma mensagem de coach. Eu não tenho nada contra mensagens motivacionais e coach, não, nada contra. Eu acredito que o coaching e as mensagens motivacionais, eles têm o seu espaço dentro da linha de atuação deles, mas o evangelho não é isso. O evangelho vai nos trazer para o chão da vida, onde muita gente não quer ouvir. Onde muitas pessoas não querem ouvir, porque o evangelho ele é isso, ou ele é doce ou ele é amargo. O evangelho ele é uma faca de dois gumes que penetra no centro da alma e do espírito. Ou ele vai jogar a pessoa para o céu, ou ele vai mandar a pessoa para o inferno. E eu não estou aqui para dizer que todo mundo vai ser salvo, não. Não é que todo mundo vai ser salvo. Aquele que crê no evangelho e que vive de acordo com o evangelho, esse vai ser salvo. Mas o evangelho ele é indigesto muitas vezes. Ele nos incomoda, ele nos tira da zona de conforto, ele faz com que a gente muitas vezes tenha raiva de pessoas ou raiva de nós mesmos. Porque isso é o evangelho, ele incomoda.
Quando o jovem rico chegou para Jesus, e o jovem rico chegou todo polposo para Jesus e disse, Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Eu observo a lei, eu honro meu pai e minha mãe. Jesus também citou alguns dos 10 mandamentos. Aí o jovem rico disse, o que mais eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? Ele estava falando, eu me garanto, Jesus. Jesus disse, então, vende tudo que tu tem e dá aos pobres e me segue. A Bíblia diz que o jovem rico saiu triste daquela conversa. Porque a questão não é o dinheiro, irmãos. Não é prosperar, isso não tem problema nenhum. É quem possui quem. Quem é dono de quem? O dinheiro é dono de mim? Então eu estou errado. Se eu possuo dinheiro e eu uso dinheiro em prol da minha família, em prol da minha comunidade, não há problema nenhum. Deus vai me prosperar cada vez mais. O problema é quando aquele jovem, ele tinha o dinheiro, a segurança dele era o dinheiro, a segurança dele era estar ali naquele lugar. A necessidade dele, o essencial dele era o dinheiro, e a necessidade dele era saber que tinha um céu e que ele precisaria entrar no céu. Só que ele queria pagar a sua entrada no céu. E para nós cristãos verdadeiros, não existe a possibilidade de retornarmos à nossa vida. Porque cada vez que você retornar à sua velha vida, vida pecaminosa, vida de prostituição, de bebedice, vida de má educação com as pessoas, de não relacionamento mais com as pessoas, não prontas ao diálogo, aquelas pessoas que vão para um canto de autoculpa, de autocomiseração e ficam naquele mimimi, levanta a sua cabeça, meu irmão, nós estamos juntos, vamos nos ajudar, vamos crescer juntos. Isso é o evangelho, é um alertando o outro, é um dizendo para o outro, não para aí não. Olha para o lado que tu está indo, olha o caminho que tu está seguindo. Não é isso. E não é esse evangelho de graça barata que nós estamos pregando na nossa comunidade. Nós estamos alicerçados em uma tradição de fé que tem mais de 500 anos, que é a tradição de fé reformada. A nossa base doutrinária é a confissão reformada. Embora o nosso culto seja parecido com o culto pentecostal, nós já falamos sobre isso, a nossa base doutrinária, eu não estou criando nada da minha cabeça. Essa semana uma pessoa me perguntou assim, o que tu acredita sobre tal assunto? Eu disse, meu irmão, na verdade não é o que eu acredito sobre tal assunto. Não interessa o que o Guga acredita. Não interessa o que o Douglas acredita. O que interessa é o que a Bíblia está dizendo. Porque eu não estou criando nova doutrina da minha cabeça. Eu não vim aqui falar para vocês que eu estou trazendo um novo evangelho. Senão eu deveria ser amaldiçoado. É isso que diz lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8. O que eu estou trazendo para vocês é uma tradição firmada que dura mais de 500 anos. Que está firmada no evangelho, que não é a mais perfeita, mas a sistematização dela, que nos ajuda a entender a teologia, ela é a mais próxima do evangelho. Ela é muito mais próxima do evangelho. Então não é que eu estou criando nada novo. Então eu disse para essa pessoa, não interessa o que o Douglas crê, o que o Douglas... Isso não deve ser a tua pergunta. A tua pergunta deve ser assim, o que nós podemos extrair sobre esse assunto da Bíblia? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Aí sim, se eu não souber, nós vamos estudar junto. Ou pessoas me procuram muitas vezes dizendo, eu não concordo com tal coisa. Baseado no quê? Aonde você leu? Que Bíblia que você leu, que está escrito? Eu vou ter o maior prazer de escutar e eu tenho paciência com todos. Mas discordar por discordar sem ler a Bíblia. Cristão que não lê a Bíblia, isso João Calvino já falava há muitos anos atrás, há quase 500 anos atrás, João Calvino falava, o cristão que não estuda a Bíblia confunde heresia com voz de Deus. E aqui esses irmãos, eles estavam confundindo, mas era no primeiro século, gente. Eles estavam sendo perseguidos, mortos por causa da palavra de Deus. E aí alguns voltaram atrás, voltaram para o judaísmo, e depois no capítulo 6, versículo 4, a gente viu ali que o escritor falou que aqueles que voltaram é quase que impossível que retornem, porque eles já crucificaram novamente Cristo. E quando eu e você, nós voltamos às velhas práticas, só denota uma coisa, que nós não nos inserimos ainda no reino de Deus. Então, Douglas, tu quer dizer que as minhas obras me salvam? Não, irmãos, as obras não salvam ninguém, mas as obras evidenciam quem é salvo e quem não é. Como é que você vive dentro do seu casamento? Qual é a prioridade, qual é a necessidade e o essencial dentro do seu casamento? Como é que você trata os seus irmãos? Como é que você trata a sua comunidade? Como é que você é no trabalho? É essas perguntas que vão
mostrar quem é o cristão e quem não é cristão. Não é o fato de frequentar uma igreja. Não é isso. Embora frequentar a igreja é necessário. E aqui, eu quero voltar um pouquinho para o texto. Eu quero dizer para vocês que o essencial da vida são as relações e não as coisas. A necessidade é aquilo que não é essencial, mas não deixa de ser importante. Reflitam bem sobre isso que eu falei. O necessário, não estou descartando o necessário. O Antigo Testamento, as promessas de Deus, a lei de Moisés, que aqui estava tratando no livro, são necessários, mas não é essencial. Aí nós vamos fazer um outro quadrinho, dizendo assim, a lei é necessária, mas a graça é o essencial, é o que nós vivemos. O Antigo Testamento, ele é necessário, ele é importante, mas o que é o essencial? O Evangelho. As promessas de Deus no Antigo Testamento, que apontavam para Cristo, necessário, mas não são essenciais hoje. Elas são necessárias porque elas se cumpriram em Cristo. Nós vivemos Cristo, o Evangelho de Cristo. O Antigo Testamento conta a nossa história. O Novo Testamento vai falar sobre a nossa vida e a nossa doutrina. Depois eu vou entrar um pouquinho mais ali sobre o Evangelho de Marcos, você vai entender. Hoje está bem fácil de entender, não estou trazendo muito fragmento teológico aqui não. Aqui o escritor vai dizer que era uma sombra, aqui no... Onde é que está escrito? Aqui. Ele disse que a lei e as práticas do sumo sacerdote humano eram a sombra daquilo que viria, que era Jesus. Então, a sombra é essencial? Não, é necessário. Ela era uma necessidade, mas ela se cumpriu. Nós estamos na luz de Cristo. Lá Pedro vai dizer que nós fomos chamados para a luz de Cristo. E o cumprimento da promessa, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, quando você e eu, nós fizemos esse quadrinho na nossa vida, e agora eu quero entrar bem no campo da sua vida. Quando você faz esse quadrinho de necessidade e essencial, para tudo, na sua profissão, no seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, no seu relacionamento interpessoal com a comunidade, nos seus relacionamentos que seja, você vai priorizar primeiro pessoas, é essencial. As coisas são necessárias, o trabalho, adquirir conhecimento acadêmico ou um curso profissionalizante, isso é necessidade, mas isso não pode tornar o centro da minha vida, porque isso vai te matar, meu irmão. Vai me matar. Por quê? Porque nós vamos ficar... As nossas energias, a nossa força vão estar tão focadas em fazer aquilo que não é essencial, e nós vamos voltar para a necessidade, é o cachorro correndo atrás do pneu. Por isso que a Bíblia diz o que vale o homem ganhar a vida inteira. Ganhar todas as riquezas e perder a sua alma. Por que estava dizendo isso? Porque nós vamos correr atrás do pneu. E nós vamos deixar tudo aquilo que é importante. Tudo que é importante, nós vamos deixar de lado por causa da necessidade. Eu conheço diversos homens que estão podres de ricos hoje e que não têm felicidade. Eles estão correndo atrás do dinheiro ainda para quê? Eles vão levar para o caixão? Eles vão levar para uma própria vida? Não, gente. Eu costumo, às vezes, ver alguma notícia sobre o Silvio Santos, um dos homens mais ricos aqui. E eu cito o Silvio Santos não porque ele é cristão, eu nem sei que religião ele serve, mas a humildade que ele está tendo depois de um longo processo, ele deve estar com 80 anos, mas a humildade que ele adquiriu. E hoje ele saber fazer muito bem essa transição do que é necessário e o que é essencial. E aí nós definimos as nossas prioridades. Essa correria desse mundo que a gente vive, e a gente tem que ser melhor em tudo, e a gente tem que ganhar mais, isso tudo é necessário, mas não é o meu foco. O meu foco é viver o Evangelho de Cristo. Essas coisas, eu preciso disso. Eu preciso trabalhar para pagar as minhas contas. Eu preciso formar uma vida financeira para sustentar a minha família, para deixar algo para os meus filhos. Isso não é errado, mas isso para mim é necessidade. É como se fosse comer e beber, é uma necessidade. Mas para mim, o essencial, a minha vida, é amar Jesus acima de todas as coisas. E olhar para dentro de mim, ver os meus defeitos e corrigir os meus defeitos. A forma que eu trato a minha esposa, a forma que eu me movimento com as pessoas. Isso é o essencial. Eu não dou mais bola para aquelas coisas bobas que outrora eu dava. Eu falei com um irmão essa semana também, eu gosto de abrir o coração com vocês. Eu acho que eu corri tanto dos meus 20 anos, não, antes até, comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar de carteira assinada com 14 anos. Então eu corri tanto, irmãos, eu tô com 40 anos, eu fiz 40 anos semana passada. Eu corri tanto
tanto, 20 anos praticamente correndo, e era trabalhando, e era estudando, e aí depois eu me converti aos 23 anos indo para a igreja, eu era um igrejeiro, ficava de segunda a segunda dentro da igreja, então era uma correria. Os meus filhos nasceram dentro da igreja. A Sara, a gente pegava a cadeirinha do carro e botava na igreja, ela dormia com a barulheira. O Mateus, mesma coisa, praticamente nasceu dentro da igreja. E a gente com aquela correria, aquelas coisas malucas que a gente vivia, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás, e conforme veio a maturidade na minha vida, eu comecei a perceber quem são os amigos. E eu falei com essa pessoa essa semana, eu disse, cara, talvez era tudo risadinha na época, porque eu estava correndo, eu não prestava atenção nas coisas. Então eu corria no trabalho, eu corria na faculdade, eu corria nos meus cursos, porque eu queria ter, eu queria conquistar, e eu corria na igreja, já era um pastor, e correndo, a minha vida é uma loucura. E quando eu parei nesse meio da pandemia, acho que um ano antes da pandemia, que eu falei, para tudo que eu quero descer, eu não aguento mais, você está me matando. Uma pessoa extremamente ansiosa, uma pessoa extremamente que não tem foco, não dá valor às coisas que tem que ser dado valor, e eu parei esses últimos 3 anos. E eu fiz uma autorreflexão, disse, e aí que eu comecei a enxergar quem é meu amigo e quem não é meu amigo. É aí que eu comecei a enxergar os meus relacionamentos, porque outrora as pessoas me traíam, as pessoas tinham uma intenção errada por trás do nosso relacionamento, e eu não prestava atenção, tudo era risadinha, tapinha nas costas, e vamos que amanhã tem que trabalhar, e chega do trabalho, vai para a igreja, isso. E aí eu comecei a entender quem era amigo, gente. E aí eu comecei a perceber também que muitas vezes a minha correria não fez com que eu também fosse amigo de certas pessoas. Eu também não vou dizer que eu sou o bonzinho da história aqui, não, nada disso. Até saí da mensagem aqui, mas eu acho que é relevante nós falar sobre isso. E desses 3 anos para cá, eu tenho colocado prioridades. E aí eu olhei para alguns relacionamentos mais íntimos, até mesmo no âmbito familiar, e eu disse, é verdade, essas pessoas talvez sempre me trataram assim, só que eu não percebia. E eu até perguntei para outra pessoa da família, eu disse, essas pessoas me tratavam assim antes? Porque eu comecei a perceber que os relacionamentos, quando não tem prioridade, eles têm interesse por trás. E aí eu comecei a filtrar um pouco mais. Não maltratar ninguém, não desprezar ninguém. Eu entendo e respeito as suas particularidades e tá tudo certo, gente. Tá tudo certo, não tem mágoa, não tem rancor no meu coração, nada disso. Só que eu comecei a priorizar coisas. E para mim a prioridade máxima da minha vida é o Evangelho, é viver o amor de Jesus. Eu amo Jesus, eu penso em Jesus o dia inteiro da minha vida. Eu amo a palavra de Deus, eu me debruço nessa palavra todos os dias, e não é aqui para me engrandecer, é porque eu tenho necessidade, eu necessito, para mim é essencial ela, é tudo para mim. É isso que mantém a minha vida acesa no Evangelho. É isso que mantém o meu casamento de pé, é a palavra do Senhor, é os mandamentos do Senhor. Aí eu vejo gente que está fazendo da graça do Senhor uma graça barata. Só abre Bíblia quando vem no culto. Tem uma vida totalmente dissoluta, não parece um cristão. Está retornando. Estão retornando porque não estão priorizando aquilo que é para ser prioridade. E eu vou te dizer uma coisa, se você não prioriza o que é prioritário, o que é essencial, e você viver as suas necessidades, você vai entrar num mundo chamado mundo o mundo eu. Você vai viver uma vida para você. E essa vida é louca. Essa vida é louca. Você não vai mais dar valor ao seu casamento. Você não vai mais dar valor às relações. Você não vai mais dar valor a nada. Você vai viver numa eterna busca por felicidade frenética, correndo atrás do pneu. Essa é a verdade, irmãos. E é isso que eu queria trazer, essa reflexão. Porque o livro de Hebreus ele vai deixar muito, mas muito claro, que se nós retornarmos às velhas práticas, nós crucificamos Cristo novamente. Mas então, Guga, como é que eu saio disso aqui? Meu irmão, estamos juntos. Nós estamos juntos. Eu passo as mesmas coisas que você passa. As mesmas dificuldades. Eu passo as mesmas vontades que você tem, eu também passo. Eu sou exatamente igualzinho a você. E nós estamos juntos.
Convide uma pessoa, conte com nós aqui, vamos orar junto, vamos ler a palavra, vamos sair da zona de conforto, vamos parar de olhar só para a nossa vida e tudo gira em volta da nossa vida. Não, eu já descartei isso da minha vida. A minha vida não gira em torno de mim, a minha vida gira em torno do Evangelho. E quando eu entendo que a minha vida gira em torno do Evangelho, eu também me dou para as pessoas, e eu passo o dia inteiro conversando com pessoas. Eu atendo casais de tudo quanto é lugar do nosso país, porque agora a gente tem um grupo nacional, e eu tenho atendido pessoas de outros estados. E para mim é um prazer falar de problema dos outros, porque a solução, eu sei que a solução é o Evangelho. Eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã, te encorajar a sair dessa zona de conforto, a viver o Evangelho na sua integralidade. Porque o único livro que nós vamos ver no Novo Testamento que vai ser totalmente incisivo a essa prática, os outros falam também, mas esse aqui é de capa a capa, é do capítulo 1 até o capítulo 13. O escritor vai dizer para eles: vocês estão voltando às velhas práticas, vocês estão voltando ao judaísmo, vocês estão voltando à sombra, vocês estão crucificando a Cristo. Está dizendo: não, irmãos, estamos juntos, é como o escritor está dizendo, eu estou junto com vocês. Contem comigo, e eu falo isso o tempo inteiro na nossa pequena comunidade. Estamos juntos, gente. Estamos juntos. Quando a gente se contata, quando a gente se conversa, fale para nós se você tem liberdade. E você tem liberdade. Porque se eu perguntar para você, está tudo bem? Você dizer que está tudo bem, para mim está tudo bem. Eu acho que a classe que mais é enganada no mundo é a classe dos pastores. Sabe por quê? Porque pastor, um dos principais papéis de um pastor, de um bom pastor, é acreditar nas pessoas. Gente, eu sou muito frágil nisso, porque eu acredito demais nas pessoas. Se eu conversar com você e você me disser tal coisa, eu vou acreditar em tal coisa. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito que existe um grãozinho de mostarda dentro de cada um ali que vai brotar uma fé imensa e você vai sair disso. E eu acredito piamente nisso. Eu acredito nas pessoas. Muitas vezes a gente se frustra, é traído, mas para mim está tudo certo. Eu já espero isso já faz parte do escopo de um pastor. Mas eu não posso deixar de acreditar nas pessoas. Voltando ao nosso texto, e eu quero entrar na parte final aqui. Entender isso, irmãos, o necessário e o essencial, ele vai descomplicar a sua vida. Você vai colocar, faz um quadrinho na sua casa, coloque ali um quadrinho. Eu tenho um quadrinho branco aqui que eu fiz. O que é necessidade? O que é essencial? Quais são as minhas prioridades? Quando você faz esse tipo de coisa, você para de perder tempo com aquilo que não é para perder tempo. Você vai gastar sua energia naquilo que realmente vai dar resultado. E aí eu vou falar de resultado. O Evangelho não é um resultado, mas você quer ter resultado na sua vida? Foque naquilo que é essencial. Os resultados, a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Eu não tenho que estar correndo atrás de bênção. Eu não tenho que estar correndo atrás de nada. Eu tenho que estar correndo em obedecer a palavra do Senhor e estar junto com Jesus. E aí quando a gente entende isso, a gente entende que a nova aliança de Cristo, que diz aqui, versículo 7, pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, a aliança de Moisés, não seria necessário procurar outra. Deus, porém, achou que o povo estava em falta. E olha o que diz no versículo 13, lá no final. Ele vai dizer assim, no versículo 10, ele diz assim, porém minhas leis na sua mente, e as escrevereis no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo e ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles vão me conhecer, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha o versículo 13. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está pronto de desaparecer. Quando que desapareceu a primeira aliança? Na morte, quando Jesus bradou na cruz, Tetelestai, está consumado. Ali se inicia a nova aliança no sangue de Cristo, porque a aliança de Cristo não foi feita antes do sangue, porque não existe aliança sem derramamento de sangue. Não existe. Então deveria derramar o sangue de alguém, e a única oferta aceitável a Deus pelos nossos pecados é o sangue de Cristo. Então, quando ele bradou na cruz, está consumado, e o seu sangue verteu ali no seu corpo, e ele expirou, a Bíblia diz,
Ali, naquele momento, o véu do templo se rasgou. Literalmente, o véu lá do templo de Salomão se rasgou. Ali, a divisão entre homens e Deus não existe mais. O sacrifício do Cordeiro foi aceito pelo Pai. O sacrifício de Jesus que nos traz a paz e nos traz sabedoria hoje de viver o Evangelho e não uma fé judaica, que é necessária, e eu respeito todos os judeus. Irmãos, eu não estou aqui para desrespeitar a religião de ninguém, e muito menos dos judeus. Eu respeito todos eles, mas nós não somos judeus. O Evangelho de Marcos, falta 10 minutinhos, irmãos. O Evangelho de Marcos, quando Marcos escreveu o Evangelho, ele não deu ênfase em práticas da lei mosaica, e muito menos em práticas do Antigo Testamento. Porque ele não estava escrevendo para o povo hebreu, que era o povo judeu, ele estava escrevendo para um povo ímpio, de outras cidades. E o foco dele era mostrar a salvação em Cristo, através das obras de Cristo, e ele nem tocou em práticas judaicas. Ele passou por aquilo ali. Mateus e Lucas já deram um pouco mais de ênfase, porque Lucas escreveu a Teófilo, que era um grego, e Mateus escreveu diretamente para o povo judeu. Então, a linguagem que Mateus usa é uma linguagem para um judeu. Mas Marcos, que foi o primeiro evangelho, e os outros são sinóticos porque partiram de Marcos. Marcos tem 16 capítulos, é o evangelho mais curto que tem. Marcos, ele escreve para nós, gentios, povo que não era de Jerusalém, que não era do povo de Israel. Ele escreve para nós e ele passa por cima de todas as doutrinas dos apóstolos e toda aquela história do Antigo Testamento, porque ele entendeu que a salvação veio por Cristo, e a partir de Cristo nós entendemos a história inteira, que é necessário o Antigo Testamento, mas ele não é essencial. E quando eu faço essa relação entre os dois, simplifica tudo e tudo faz sentido. E aqui eu me empolgo porque faz sentido. Quando você entende que você é um gentil, você não é judeu, você não vive há 4.000 anos atrás, onde eles viveram, você vive o Evangelho de Cristo, você não tem que cumprir rituais da lei mosaica, você não tem que se circuncidar, você não tem que matar os seus filhos quando eles pecam, você não tem que fazer práticas judaicas, usar kippah, usar talit, tocar shofar, você não tem que fazer esse tipo de prática porque você não é um judeu. E Deus sabe disso. E Deus respeitou a nossa cultura. Deus não impôs o jugo pesado que estava em cima da lei mosaica para nós. Isso é muito claro em qualquer tipo de teologia saudável. Lá em Atos capítulo 15, que é onde eles fazem o concílio de Jerusalém, eles vão falar sobre isso. Todos os apóstolos se reuniram em Jerusalém e eles falaram sobre isso. O que nós vamos deixar da mensagem para os gentios, da lei? Eles falaram nada. Simplesmente falem para eles do evangelho e tirem a imoralidade sexual e os alimentos consagrados. Ponto. Eles não são judeus, eles não vão se circuncidar, eles não vivem debaixo da lei mosaica, eles não vivem debaixo da lei cerimonial. O que é a lei cerimonial? É tudo que acontece dentro de um culto judaico. É o sacrifício de animal, é você pagar a sua promessa, é você fazer os sacrifícios, isso tudo é sombra. Nós vivemos na luz. Aquilo lá foi importante e é importante, mas não é nossa regra de fé. Nós vivemos a doutrina dos apóstolos, de Cristo, do Novo Testamento. É isso que o escritor está dizendo. Olha no 13. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Ela se cumpriu. Leia na sua casa o livro de Romanos. Nós vamos estudar no próximo mês o livro de Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 4 vai dizer: o fim da lei é Cristo. Ela não tinha um sentido completo, Cristo deu o sentido completo para a lei. Gente, a gente tem que observar esse tipo de coisa. Nós somos a galera do Evangelho, nós vivemos pelo Evangelho, e eu não estou aqui inventando moda. Eu estou falando de uma tradição cristã muito conceituada e muito antiga. Acho que vocês têm que começar a questionar esses ensinos novos que vocês veem por aí. Eu não estou pregando nada novo. A minha filha mesmo disse: pai, tu prega uma coisa muito antiga. Eu disse: sim, isso é antigo. O que eu pregava uns anos atrás era novo. Aquilo lá era novo. O que eu estou pregando agora são coisas antigas. Eu estou falando de uma teologia que tem mais de 500 anos. Uma teologia que está firmada totalmente na Bíblia. Deve ser questionada? Sim, claro, irmãos. Tem que ser questionado, você tem que aprender. Mas você tem que olhar para essas práticas novas. E quando você lê a Bíblia e você bater Bíblia com essas práticas do Antigo Testamento, você vai entender tudo. Porque você já entendeu que lá era uma antiga aliança, firmada por sangue de animais e pela lei,
E agora nós estamos numa nova aliança. Aquilo era necessário, isso é essencial. Nós estamos numa nova aliança em Cristo, com o sangue de Cristo e esse sacrifício aceito por Deus. E a partir dali, nós entendemos toda a narrativa do Evangelho. E quando nós entendemos a narrativa do Evangelho, faz todo sentido, simplifica a minha vida e a sua. E aí eu trago para o campo pessoal, que eu não acredito mais em diferenciação de vida, você começa a aplicar isso na sua vida. Você vai olhar para dentro do seu casamento e você vai ver o que é prioridade. Você vai parar de olhar para o seu umbiguinho e buscar nas coisas supérfluas e periféricas uma felicidade passageira. Porque a única coisa que pode completar a vida do ser humano é o entendimento do Evangelho. Não é aquele passo de mágica gospel, aceita Jesus e a tua vida vai mudar. Não existe isso. O aceitar Jesus é uma progressão para nós. Nós vamos crescendo na fé, em entendimento e sabedoria. Eu acho que ficou muito claro para nós isso. Que o versículo 6 vai mostrar a comparação da lei dada a Moisés, que era necessário, e que era chamada imperfeita. No versículo 13 vai dizer que caducou. Em Romanos 10, capítulo 4, vai dizer que a lei, o final dela é Cristo. E no versículo 7, compara a lei imperfeita com a lei de Cristo, a nova aliança, que é perfeita, que ele não era um Levi, ele não era da tribo de Levi, um levita, ele era da tribo de Judá, e o seu sacerdócio era da ordem de Melquisedeque, antes da lei. Então Jesus ele já estava com o Pai. A Bíblia diz que, lá em João capítulo 1, versículo 1, vai dizer que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele veio até nós. Mas o homem amou mais as trevas do que a luz. O homem escolheu mais viver a vida das trevas do que a luz. Eu quero te incentivar, assim como o escritor de Hebreus está falando. E no capítulo 10, depois ele vai dizer, não deixeis de congregar. Mas não vá só na igreja, irmão. Não vá só na igreja. Você tem que ir na igreja e você tem que ser a igreja. É importante e necessário ir na igreja? Sim, é uma necessidade como comer e beber. Mas o necessário é eu viver esse evangelho que eu aprendo. É colocar em prática. É não viver a aparência desse mundo. Para de tentar trocar as coisas. O evangelho ele é indigesto. Ou ele é doce, ou ele é amargo. Ou ele te leva para o céu, ou ele vai te jogar direto para o inferno. Porque não existe um meio termo. Uma terceira mensagem, Paulo disse, amaldiçoe. A mensagem adaptada e incompleta que tem nos nossos dias hoje, ela está anestesiando pessoas para que as pessoas vão para o inferno com um sorriso nos lábios. Eu posso, eu sou, Deus morreu por mim porque eu tenho que adquirir coisas, eu vou adquirir, eu tomo posse, eu profetizo. Isso está anestesiando pessoas que não chegaram ao profundo do entendimento e do arrependimento da cruz. E estão anestesiando pessoas para ir para o inferno. E na nossa comunidade, eu não negocio a verdade do evangelho. Eu não negocio. A gente pode reduzir o máximo de número possível. E se um dia Deus permitir que tiver que fechar as portas da comunidade, eu não negocio a verdade do evangelho por causa de encher um prédio de igreja de pessoas onde não se há vida com Deus. Eu não negocio, meu irmão. A minha mensagem é te levar para o céu. Essa é a mensagem do evangelho. É a gente entender o evangelho e viver a partir dele. Viver sendo ele. Frequentar a igreja, fundamental. Fundamental. Prioridade, sim. É uma necessidade. Mas o essencial é viver fora de lá. É isso que o escritor estava dizendo para eles. Gente, o essencial é que vocês permaneçam firmes. Não voltem para a segunda aliança. O essencial é que vocês se mantenham firmes, mesmo que vá à morte. Mesmo que vá à morte, se mantenham firmes. Porque é isso que vai levar vocês à salvação. E nos nossos dias nós não temos perseguição. E eu te pergunto uma coisa. Por que você quer voltar para as velhas práticas? Cristo não é suficiente para você? Cristo não é suficiente para deixar sua vida completa? Por que você quer voltar para aquela vida? Qual é o prazer de estar numa vida medíocre, onde você é o centro de tudo? O nosso senso é coletivo. Quando você se encaixa nesse senso coletivo do evangelho, você se torna uma pessoa muito feliz. Muito feliz. Eu não estou aqui prometendo felicidade, mas eu estou falando aquilo que realmente a gente vive através do evangelho. Eu espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Nós temos mais 3 minutos aí, eu quero orar com você. Ficou esse rico, posso dizer assim, é uma rica passagem, o livro de Hebreus, capítulo 8.
Depois nós vamos entrar no 9, falar sobre adoração, sobre tabernáculo, sobre práticas também, e vamos trazer também sempre uma aplicação pessoal para nós. Sempre uma aplicação. Hoje, eu quero que você grave na sua cabeça o que é essencial, o que é necessário e qual é a sua prioridade a partir dessa mensagem hoje. O que você vai traçar de prioridade a partir do entendimento da necessidade e do essencial. Foque no essencial. Foque naquilo que é essencial. Coloque isso em tudo, nas tarefas do seu trabalho. Coloque isso no seu casamento. O meu marido, a minha mulher deixou a toalha em cima da cama. Isso é essencial? Você vai gastar energia com isso? Não briga por causa de coisas. É os relacionamentos. Crie relacionamentos. A minha esposa não lavou a louça hoje. Hoje ela não fez tal coisa. Irmão, foque naquilo que é essencial. Isso são coisas que a gente se arruma, que a gente se conversa em paz. Isso é pequenininho. Isso não é o evangelho. Isso são coisas periféricas. E às vezes tem pessoas colocando todo o seu esforço em cima disso. Esquecem de viver os relacionamentos. Esquecem de olhar ali, tem uma pessoa. Existe uma mulher, um homem dentro do casamento. Existe uma igreja, uma comunidade que precisa de você. Mas você só consegue olhar para o seu umbigo. Não existe lugar para individualismo dentro do evangelho. Não adianta, irmãos. Qualquer tipo de mensagem adaptada, ela deve ser rejeitada. Evangelho incompleto, evangelho que não fala de cruz, que não fala de negar a si mesmo e pegar a sua cruz e seguir a Jesus, não é evangelho. Evangelho que só te motiva não é evangelho. Você quer ter uma palavra de motivacional, uma palavra coach, procure um terapeuta, e não há problema nenhum, existem vários terapeutas maravilhosos. Procure um terapeuta. Mas não procure esse tipo de coisa no evangelho, porque você não vai encontrar, e se encontrar não é evangelho. O evangelho entra, ele é amargo mesmo. Às vezes dá uma coisa aqui, ó, dizendo que tá. Às vezes eu entro em oração e eu saio em prantos chorando das minhas orações, porque eu digo, eu entrei cheio de pedras, e eu saio de lá com as pedras jogadas em mim, porque é tudo eu que estou errado. A oração muda quem eu sou, não muda Deus. Eu não oro para mudar Deus, eu não oro para manipular Deus, eu oro porque eu preciso ser mudado. E quando eu entro em oração e saio daquele lugar dizendo, é eu que estou errado, me desculpa, me perdoa, Deus. Me perdoa por ter pensado essas coisas. Porque a oração tem esse poder. Não tem poder para mover a mão de Deus para te dar dinheiro. Não tem poder para mover a mão de Deus para fazer aquilo que você quer. Isso é um mundinho totalmente individualista. A oração tem poder para mudar quem eu sou. Para transformar a minha vida, o meu caráter, o meu relacionamento, o meu casamento, as minhas atribuições como homem e mulher. Isso a oração transforma. Fora disso, é charlatanismo gospel. Tem gente que não gosta que eu fale isso, mas eu falo isso. É charlatanismo gospel. São coisas que apresentaram para você que você tem poder de manipular Deus. Oração não manipula Deus. Jejum não manipula Deus. Subida em monte não manipula Deus. Oração, jejum e subida em monte vai mudar quem eu sou. E se não mudar quem eu sou, não é cristianismo. É charlatanismo. Porque a mensagem do evangelho é isso, ela é amarga. Mas quando ela se torna doce, ela te leva para o céu, irmão. E a intenção do meu coração nessa noite é levar vocês que estão nos ouvindo, levar a ter uma comunhão com Deus e levar você para o céu. Porque eu, como pastor, eu sou obrigado, e para mim é um prazer, eu acredito nas pessoas. Eu vou olhar para cada um de vocês, eu vou olhar dentro do olho de vocês, e eu vou ver um grãozinho de mostarda brotando. Que a Bíblia diz que se tivesse um grãozinho de mostarda ali, nós teríamos fé suficiente para mudar toda uma circunstância da nossa vida. E eu acredito, por mais estado pecaminoso que você esteja, eu acredito nas pessoas, eu acredito na mudança, eu acredito que o Espírito Santo ele entra dentro dos corações e ele transforma em uma nova criatura. Eu acredito piamente no Evangelho, irmãos. Eu não brinco de ser igreja, eu sou a igreja de Cristo. Eu quero conduzir você para esse lugar. Para um lugar onde você se sinta totalmente inserido no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Eu acho que eu falei demais, mas espero que tenha abençoado a sua vida. Já fechamos 1 hora. Não sei porque o Instagram não derrubou. Eu não estou bravo, eu estou extremamente emocionado com essa mensagem. Eu estou muito emocionado com essa mensagem, irmãos. Porque isso tem... eu tenho chorado em oração. Eu tenho chorado em oração porque eu amo as pessoas. Verdadeiramente eu amo as pessoas. E vejam bem, a faceta muitas vezes que mostra nas redes sociais, nós colocando coisas nas redes sociais, eu colocando coisas nas redes sociais,
a minha luta não é contra pessoas, é contra o falso ensino. Entenda uma coisa, eu não tenho, essa semana me perguntaram se eu estava ferido com o sistema. Eu não estou ferido com o sistema, eu estou feliz. Eu estou feliz que Jesus me tirou do sistema, eu sou livre agora, mas eu preciso tirar os meus irmãos desse sistema. Não é tirar as pessoas das igrejas, é fazer com que elas entendam o evangelho. A decisão é dela. Se ela quer ficar, não quer ficar, a decisão é dela. Mas eu tenho chorado por pessoas e a minha luta é contra o falso ensino que está anestesiando pessoas enquanto elas estão indo para o inferno, uma a uma. E essa mensagem motivacional, ela está levando as pessoas cada vez mais para longe do reino, para longe do coração de Jesus. Eu não vou negociar a palavra, meu irmão. Eu não vou. Se você talvez está nos ouvindo aí, dizendo, mas eu não concordo, então, irmão, existe várias outras igrejas. Existem diversas igrejas. Existe uma uniforme graça de igrejas. Mas eu negociar a mensagem do evangelho não é o que o Guga acha, não é o que o Guga pensa, não é a minha verdade, é a verdade do evangelho. Eu estou abertamente disposto a nós discutirmos quando vocês discutirem as doutrinas do evangelho. E não o achismo e não o que o pastor Joãozinho falou, o Pedrinho falou. A minha luta não é contra pessoas. Quando eu falo alguma coisa nas redes sociais, ou aqui nas lives, ou até mesmo nessas reuniões, é por causa dos ensinos. Os ensinos errados que foram ensinados para mim e para você. Tá bom? Vamos orar, gente? Eu acho que eu já falei demais e ficou muito legal hoje. Legal, Ju, legal. A Ju colocou ali, eu não oro para mudar a Deus, eu oro para mudar a mim mesmo. É isso aí, essa é a mensagem. Obrigado pelas mensagens, a Merê diz ali, obrigado pela bênção da palavra. Excelente semana a todos. Cadu, muito legal, Cadu. Priscila, muitas pessoas aqui que entraram eu não conheço. A Eduarda, a Duda, o Henrique. Que legal, gente. A Lígia, a Luana. Quem mais que entrou aqui? A Kelly, a Sara, o Alex, a Mariana. Muito legal, gente. Eu acho que entrou mais gente, mas eu não estou conseguindo enxergar todos ali. Quero agradecer muito. Vamos orar? Pegue o seu copo d'água. Não, estou brincando, é só para hidratar a garganta, tá? A gente não pode perder a piada. Mas a palavra foi séria e eu quero que você medite na sua casa o livro de Hebreus, para mudar todo o seu conceito em relação a doutrinas. Pai querido, nós te glorificamos nessa noite. Eu quero te agradecer pela tua palavra, pela comunhão dos irmãos. Te agradecer, Deus, porque o teu Espírito Santo, mesmo nesses momentos que estamos vivendo, nesses dias, como a minha esposa falou hoje à tarde para mim, que nós estamos vivendo os piores dias de esfriamento do amor no coração das pessoas em relação ao evangelho. As pessoas não querem estar junto, as pessoas não querem sair da individualidade, as pessoas não querem congregar, as pessoas só querem buscar uma mensagem que lhes motive, porque o centro da vida delas são elas mesmas. E isso é o esfriamento. Gritar dentro de uma igreja, pular, sapatear, isso não é ser crente quente. O crente quente é aquele que ama a palavra de Deus, que ama o evangelho e que vive o evangelho. Eu te peço, Deus, que cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, o dia que for, a hora que for, que o Senhor use, Deus, apesar de mim, porque eu sou muito falho e não merecedor. Que o Senhor use essa mensagem apesar das minhas palavras, apesar do meu entendimento, que o Senhor use pela tua misericórdia, para falar com cada um, Deus, em nome de Jesus. Trazer, Deus, à tona a verdade do evangelho que muda as vidas. E assim, Deus, nós te glorificamos nessa noite. Perdoa, Deus, todas as nossas falhas, erros e pecados, e faz de nós os teus servos. Para a honra e glória de Jesus oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado por ter participado aí. Obrigado pela sua paciência, seu ouvido. O Cadu disse ali, cheguei no final, depois vou acompanhar essa live. Vou salvar sim. Gente, Deus abençoe e uma ótima semana para vocês aí. Tamo junto, hein?